O nome dele é Felipe Ramos Moraes. Esse Felipe, ele é acusado de participar de uma emboscada que terminou com a morte de 2 chefes de uma facção criminosa em São Paulo. Esses 2 chefes têm o apelido de Paca e GG do Mangue. Os 2 foram mortos no Ceará. Além disso, o Felipe acumula uma série de prisões por tráfico de drogas e é suspeito também de prestar serviços para uma facção criminosa. Preso, Felipe de Moraes já tinha sido condenado no mês passado por transportar pasta base de cocaína num dos helicópteros dele no ano de 2012. Pois bem, nossos repórteres encontraram em Goiânia 4 helicópteros que também pertencem a esse Felipe Ramos Moraes e todos estavam aptos, prontos para voar. Veja agora a reportagem exclusiva de Vitor Ferreira e Leandro Matoso. Goiânia, capital do estado de Goiás. Esta foi a cidade escolhida pelo piloto Felipe Ramos Moraes para abrir uma empresa de aluguel de helicópteros. Felipe foi preso hoje à tarde em Caldas Novas, no estado de Goiás. Ele é acusado de ter pilotado o helicóptero que levou 2 chefes de uma facção criminosa de São Paulo, conhecidos como Paca e GG do Mangue, para uma emboscada no Ceará. Os 2 foram torturados, segundo a investigação, e executados em seguida. A polícia de São Paulo apreendeu 2 helicópteros e 2 lanchas que pertencem ao piloto Felipe Ramos Moraes. A Polícia Civil apreendeu um helicóptero com vestígios de cocaína. Os 3 helicópteros apreendidos em São Paulo são de Felipe, segundo a polícia paulista, mas estão em nome de laranjas. Aqui em Goiânia, a Globo News descobriu outros 4 helicópteros que estão no nome da empresa do piloto, sem intermediários. 2 deles estão com a documentação regular e podem estar voando por aí. São 4 aeronaves modelo Robinson 44. Esta azul com matrícula PP-ABC e esta outra preta com matrícula PP-MIO pertencem a Felipe e estão em situação normal na ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, aptas a voar até 2021 e 2023. Já os outros 2 helicópteros de Felipe têm algumas pendências. Com o de matrícula PR-HDA, Felipe foi preso em 2012 transportando 173 quilos de pasta base de cocaína no Ceará. Por conta desse flagrante, o piloto foi condenado em segunda instância no mês passado a 6 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. A aeronave, no entanto, foi devolvida a Felipe no mesmo ano da apreensão por uma decisão do juiz federal Gustavo Melo Barbosa. O magistrado disse não haver qualquer razão para manter a custódia do helicóptero. Você apreende um instrumento que é um instrumento utilizado para o tráfico de drogas e uma decisão judicial reverte, num certo sentido, descarta todo esse trabalho que foi feito pela polícia. Evidentemente que esse tipo de decisão ele acaba prejudicando os esforços de combate ao tráfico de drogas no Brasil, Depois que recuperou o helicóptero, Felipe foi preso pelo menos mais 2 vezes em 2013, fazendo voos rasantes em Pompéu, Minas Gerais, e pousando numa praça pública em Curvelo, também em Minas. Atualmente, segundo o registro na ANAC, a aeronave está em apreensão administrativa. O 4º helicóptero de matrícula PR-MOB também já esteve envolvido com o tráfico de drogas, dessa vez em 2015, em Sorocaba, interior de São Paulo. Na ANAC, ela é considerada a aeronave interditada. Em 2011, o Felipe abriu uma empresa aqui em Goiânia que leva o nome dele, Felipe Ramos Moraes ME. O endereço é esse aqui, onde funciona Garcia Soluções Contábeis. De acordo com o registro da empresa, esse aqui é o endereço da Felipe Ramos Moraes ME. Aqui, olha, Rua Mossoró, quadra 11, lote 13, Jardim Novo Mundo. Tem até uma plaquinha aqui, olha, com o nome de algumas empresas que estão sediadas aqui nesse endereço. O dono do imóvel aparece. A gente está em busca da empresa Felipe Ramos Moraes. Eu não conheço, assim. Porque o meu menino tinha um escritório aqui, Aí eu não sei quem é, não. O escritório de contabilidade é de David Garcia. O rapaz procurou a gente aqui há mais ou menos uns 2 anos atrás. A empresa estava no apartamento dele, sabe? Aqui? Não, aqui em Goiânia, Aí ele procurou a gente falando que tinha uma empresa de helicóptero, de táxi, fazer táxi aéreo. E aí só que quando a gente foi abrir a inscrição dele no Cefaz, ele não aceitou abrir no apartamento, sabe? Aí ele foi e falou, você não pode colocar no seu escritório, não? Eu falei, eu posso.
porque eu tenho algumas empresas aqui no escritório. Aí... E isso é correto? Pode fazer isso? Colocar o endereço do escritório como sede da empresa? Uai, assim, tem muitos escritórios que fazem isso. É pelo fato quando não tem movimentação de estoque, nem de mercadoria, né? Aí, geralmente, eles fazem isso. Eu tenho muito, assim, prestação de serviço. Não fica caracterizado como empresa fantasma, por exemplo, se ele não tem um endereço? Não, porque pelo fato que ele emite as notas fiscais, ele entregava pra gente as notas fiscais, tudo certinho das prestações de serviço dele. E aí a gente ia fazia o cálculo dos impostos e mandava para ele, entendeu? Como a gente faz para muitas empresas, entendeu? David diz que não fala com Felipe há mais de 6 meses. Ele garante que nunca soube de atividades ilegais do cliente e só soube que o piloto estava envolvido com o tráfico de drogas quando viu uma reportagem do Fantástico. Nossa Senhora, assustei demais. Não, assim, porque eu vi pelo nome, né? Quando eu vi Felipe Ramos Moraes, eu falei, nossa, é o cara do helicóptero. Aí ele desapareceu, ficou devendo a gente já, ele sumiu, apareceu assim, já tinha um tempo que ele estava devendo a gente, e a gente viu isso aí pela televisão. Delegados da Polícia de São Paulo apontam Felipe como piloto que coordena rotas aéreas de tráfico de drogas para uma facção criminosa. Essa aeronave estaria envolvida com transporte de drogas. Nós sabemos que toda essa organização é do Felipe. Mesmo assim, os 4 helicópteros mostrados nesta reportagem continuam com Felipe. Nós perguntamos à Força Aérea Brasileira quando esses helicópteros voaram pela última vez, mas a FAB disse que são documentos considerados pessoais e não respondeu. Vou falar ao vivo com o Vitor Ferreira. O Vitor Ferreira acabou de fazer essa reportagem que você viu aí em Goiânia. Vitor, boa noite para você. É muito difícil entender como e por que, apesar da condenação, a justiça deixa esses helicópteros disponíveis para voar. Pois é, Leilane, boa tarde para você, boa tarde a quem acompanha a Globo News. São 4 helicópteros aí, 2 deles estão com a documentação perfeitamente em dia. Se ele quisesse fazer um pouso aqui no aeroporto de Congonhas, por exemplo, em São Paulo, pousaria normalmente. Os outros 2 têm algumas restrições, mas o piloto pode eventualmente usá-lo para fazer voos em áreas rurais, longe das cidades. Para falar um pouco a respeito desse assunto, Leilane, eu vim aqui até o Ministério Público de São Paulo conversar com o Procurador de Justiça, Márcio Cristino. Ele já escreveu um livro sobre essa organização criminosa para a qual trabalha o Felipe, entende muito desse assunto. Boa tarde, Procurador, obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Globo News. Como é que a gente explica o fato desses helicópteros ainda estarem com a documentação em dia, aptos a voar, fazer qualquer tipo de voo por aí? Bom, boa tarde, agradeço a oportunidade. Na verdade, toda a estrutura de fiscalização desse tipo de aparelho de helicóptero, ela não é projetada para efeitos criminais, ela não é voltada para a necessidade de se aferir se a finalidade ou a condição de quem está usando é criminosa ou não. A intenção é outra, apenas a parte regular e técnica. Daí porque esse tipo de documentação não gera esse registro criminal e, portanto, você não encontra um obstáculo desse tipo na utilização do veículo. A pessoa não precisa de um antecedente criminal, por exemplo, para comprar um helicóptero, basta ter dinheiro. Não só não precisa, como também ali não é gravado no helicóptero nenhum gravame de natureza criminal, não tem nenhum histórico de apreensão vinculada a esse aparelho. Pode ser que de agora em diante isso seja necessário e as modificações se façam, mas hoje em dia esse tipo de registro não é projetado para esse tipo de fiscalização. Essa organização criminosa tem usado cada vez mais helicópteros para transportar, para fazer tráfico de drogas por via aérea? Sim, e isso está ocorrendo por 2 motivos. O primeiro, a origem da cocaína que é consumida no Brasil é na Bolívia, e a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, na parte terrestre, ela é muito dificultosa, é quase sempre selva. E o uso de aviões tem se tornado mais difícil por conta da fiscalização das ações, não só da Polícia Federal, como da Força Aérea também. O helicóptero ele surge como uma alternativa porque ele voa mais baixo, ele tem uma facilidade de aterrissar em qualquer lugar, ele não precisa de uma pista de aterrissagem. Logo, ele é mais versátil para ser usado dessa maneira.
Por isso é tão visado, então, pelo tráfico de drogas, né, doutor? Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Globo News, Leilane. A gente mostrou na reportagem que a Justiça Federal do Ceará devolveu o helicóptero em 2012 ao piloto Felipe Ramos Moraes. Fizemos aí o questionamento à Justiça Federal e a resposta foi que esse caso da devolução do helicóptero já estava encerrado e arquivado depois da decisão do juiz. Leilane. Vitor, muito obrigada pela reportagem, pelas denúncias. Agora vamos aguardar. Obrigada. Vou falar agora sobre um assalto violento que acabou com a morte de um delegado da Polícia Federal. Esse delegado morreu depois de trocar tiros com assaltantes que invadiram a casa dele no Morumbi, zona sul de São Paulo. Um dos bandidos foi baleado e preso junto com o comparsa. Depois de escalar os muros altos das casas do Morumbi, na zona sul de São Paulo, os bandidos acabaram presos. Esse aqui, atingido na perna e no braço.